O STF bateu o martelo. O Poder Judiciário é obrigado a avaliar o trabalho das comissões de heteroidentificação. Assista até o final e vem entender qual que vai ser o impacto a partir de agora nas comissões de heteroidentificação. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Peterson. Eu sou advogado especialista em cotas raciais. Já defendi centenas de candidatos e já reverti eliminações na heteroidentificação para muita gente. Assim como no caso do Flávio aí que eu estou mostrando na tela. Ó. Ele compartilhou lá no grupo nosso, né? A gratidão e respeito ao Dr. Marcos Peterson e à nossa equipe, porque com muita presteza, perspicácia e profissionalismo conduziram meu recurso administrativo de heteroidentificação e obtive êxito. Estou de volta aos candidatos deferidos. É válido deixar aqui registrado para que não deixemos de lado ou simplesmente deixar de correr atrás dos nossos objetivos. Obrigado, Flávio, e obrigado a todos os clientes do Marcos Peterson, firma de advogados, que já passaram por aqui e tiveram êxito, tanto nos seus recursos administrativos quanto nas ações judiciais. Bom, antes de continuar, eu quero te pedir um favor, hein? Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo aqui, para que mais pessoas possam também serem impactadas pelo nosso conteúdo, beleza? Não deixe de se inscrever. Bom, então vamos lá. Nós vamos fazer uma análise, né, do tema 1420 do STF, tá? Tema 1420 do STF, que é essa decisão que está aí na sua tela, né? Repercussão geral, nesse processo aqui do Ceará. O que aconteceu, tá? Chegou até o STF, um processo ali envolvendo o Estado do Ceará, em que a Justiça havia anulado o ato administrativo da Comissão de Heteroidentificação. Esse caso chegou no STF como repercussão geral, junto com outros casos ali também, e o STF decidiu de uma forma que tem o objetivo de padronizar as decisões do Poder Judiciário. Não é uma súmula, mas é uma decisão que tem efeitos para todo o Poder Judiciário. Todos os juízes devem seguir aqui o entendimento do STF, tá? Então, primeiro aqui contextualizando, né? Recurso extraordinário, né, com agravo do Estado do Ceará, que anulou o ato da Comissão de Heteroidentificação para permitir que a candidata no concurso público concorresse às vagas reservadas às pessoas pretas e pardas, beleza? Ó, primeiro comentário meu aqui, né? Muita gente, às vezes eu tô conversando com candidatos falam assim, bom, então muitas vezes o candidato chega para mim e falando assim, ó, negro é uma coisa, pardo é outra. Ah, na verdade, isso tá errado, tá? Esse entendimento tá equivocado. O entendimento correto é preto e pardo, tá? A lei fala em preto e pardo, o STF também fala preto e pardo. O negro, o conceito de negro, né, é um conjunto que dentro ali desse conjunto tem o preto e tem o pardo, tá? Então, assim, a pessoa que é parda, ela também é considerada negra, beleza? Então vamos seguir aqui, ó. Qual que é a questão em discussão? A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação dos candidatos, né, que concorrem às vagas reservadas às pessoas pretas e pardas em concurso público. Tá? Isso aqui também vale para vestibulares, tá? Embora o STF tenha falado concurso público, né, eles perderam a oportunidade de colocar ali uma barra universidades também, né, vestibulares. Vamos seguir aqui, ó, razões de decidir do STF. Então, o STF, aqui no recurso extraordinário 632.853, fixou a tese de repercussão geral, tema 485, afirmando que isso aqui é o STF explicando primeiro, tá? Trazendo um histórico aqui, trazendo uma contextualização para depois chegar lá na conclusão, tá? Então, olha aqui o que eles haviam definido lá atrás num tema aqui envolvendo concurso público, tá? Olha lá, ó, os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Isso aqui foi um assunto que eles trouxeram aqui para explicar o porquê que eles estão decidindo de maneira diferente disso daqui, beleza? Então vamos lá, a jurisprudência, contudo, admite que o judiciário realize o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, ou examine a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tá? Então o que eles falaram aqui? Né? Trazendo um contexto, que o STF não pode ficar substituindo as bancas examinadoras, mas em caso de inconstitucionalidade ou ilegalidade, o judiciário pode agir sim, tá? Beleza. Na ADCT 41, que é uma outra decisão do STF, o STF admitiu a utilização subsidiária da heteroidentificação para o controle da autodeclaração. Isso aqui foi uma decisão antiga, quando nasceu as comissões de heteroidentificação, e aí levou-se ao Poder Judiciário, né, para que ele julgasse aquilo ali como constitucional ou não, né? E aí o STF, naquela época lá, julgou como constitucional, beleza? Então, beleza, aqui até o momento aqui ele está só contextualizando. Então, vamos lá. Isso aqui é a última contextualização aqui antes de chegar na tese que o STF fixou. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de Origem, que resultaram na anulação do ato da Comissão de Heteroidentificação, demanda a análise de cláusulas do edital, bem como o reexame de matéria fática. Já vou explicar isso aqui, tá? Já vou explicar isso aqui. Vou deixar para explicar na hora que eu falar disso daqui, ó. Tá? Que é a segunda parte da tese que o STF fixou aqui, beleza? Então vamos focar aqui agora na tese que ficou fixada pelo Poder Judiciário. Ó, pelo STF, perdão. Primeiro, o Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas pretas e pardas em concurso público, para garantia do contraditório e da ampla defesa, tá? O Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação. Esse é o primeiro ponto aqui, é o ponto principal, tá? Esse é o ponto principal. O que acontecia até então? O que acontecia até então? Vários juízes, vários tribunais julgavam de forma diferente, de duas formas basicamente. A primeira forma era o juiz ou o tribunal analisava, né, como que a comissão de heteroidentificação foi conduzida, como que a análise foi feita, se havia sido observado, né, critérios ali, como critérios objetivos e não só aqueles critérios subjetivos da banca, se o ato de eliminação do candidato, né, ou o não reconhecimento como pardo, se havia sido se havia feito de forma fundamentada, se a comissão detalhou o porquê que aquele candidato não é pardo, quais são os fenótipos que ele tem e quais que ele não tem,
quais foram os membros da banca que votaram favorável e que votaram não favorável. Enfim, muitos juízes e tribunais fazem essa análise, né? Inclusive faz a análise do próprio fenótipo do candidato, baseado ali em fotografias, em laudos, ou, por exemplo, né, em aprovações anteriores em outras bancas de heteroidentificação. Então, existe, né, uma grande parcela, e eu diria que a maioria, tá, dos juízes e tribunais que julgam dessa forma. Porém, existe uma outra linha de raciocínio, tá? Que é a que eu vou mostrar aqui para vocês também na tela. Pronto, tá aí na tela. Esse daqui é uma decisão do TRF1, tá? Da primeira região. Isso não significa que o TRF1 todo, de todas as turmas do TRF1, pensam desse jeito aqui, tá? Não significa isso, mas essa é uma decisão que eu trouxe aqui de exemplo para mostrar para vocês, né, qual que é o problema que o STF tentou resolver, tá? Então, o problema é exatamente isso daqui, ó. Inclusive, é um concurso aqui, ó, nesse caso aqui, ó, da Polícia Federal, né? Concurso que está vigente agora. Essa decisão é do último concurso, né? Mas o concurso de 2025 está vigente, a heteroidentificação vai acontecer e, muito provavelmente, muita gente vai ser eliminada ali na heteroidentificação, não vai ser reconhecido como par. Muito provavelmente vai precisar entrar com ação judicial, né? E aqui está uma decisão do TRF1, tá? Sobre a heteroidentificação. Então, olha lá, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Análise do fenótipo, legitimidade, previsão e edital. Aqui, ó. Aqui começa, ó. Impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito da banca de heteroidentificação. Agravo de instrumento não provido, tá? Aqui eles estão explicando, né, que a controvérsia resiste na suposta ilegalidade da banca de heteroidentificação, e aqui eles vêm fundamentando, né, o porquê que, no entendimento deles, o judiciário não pode entrar no mérito ali, ó. Quanto à apreciação não da documentação apresentada pelo agravante, é certo que as normas sobre a consideração desses documentos já estavam dispostas no edital, atendem o disposto na portaria número 4, de modo que trata de regra imposta a todos os candidatos, tal. Verificada a legalidade do procedimento de heteroidentificação, quanto à previsão editalícia, observância dos critérios previamente estabelecidos, análise do fenótipo, respeito à dignidade da pessoa humana, contraditório, ampla defesa, inclusive com previsão de etapa recursal, não há espaço para intervenção do Poder Judiciário no mérito da conclusão havida por banca especializada. Então, é isso daqui, ó. É esse número 3 aqui, ó. É esse tipo de decisão aqui que, na minha opinião, o STF foi contrário, tá? Porque quando o STF fala isso daqui, ó, o Poder Judiciário pode controlar os atos da administração. Porque quando o STF fala isso aqui, o Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação, o que ele está dizendo é exatamente o contrário daquilo que falou ali o TRF1, tá? Essa é a nossa posição, é esse entendimento que nós vamos defender a partir de agora. É um entendimento que a gente já defendia, mas agora nós temos um fundamento, uma decisão forte do STF para poder colocar nas nossas petições a fim de levar o caso até o STF, se for preciso, tá? Então, por exemplo, se ainda depois dessa decisão do STF aqui, algum tribunal, alguma turma de algum tribunal continuar mantendo o entendimento que eu mostrei ali para vocês, que é contrário à entrada no mérito ali, nós temos condições de levar para o STF, e isso é uma notícia muito boa, isso é uma vitória para todas as pessoas pardas que estão sendo desconsideradas, né, que estão tendo a sua autodeclaração não confirmadas por banca de heteroidentificação, tá bom? E aí surge também a dúvida, né, sobre a segunda parte do dispositivo ali da tese do STF. Muita gente ali no grupo me pediu para explicar isso daqui. Vou até dar um zoom aqui para ficar maior. Então, muita gente me pediu para explicar isso daí, tá? O que significa isso daqui, ó? É fática e pressupõe análise de cláusulas do edital do concurso, a controvérsia sobre a adequação de critérios e fundamentos do ato de exclusão de candidato por comissão de heteroidentificação. O que significa isso aí? Tá? O STF está dizendo o seguinte, isso daqui, ó, é um trecho que eles colocaram ali somente com o único objetivo de fazer com que os processos não fiquem chegando no STF. É isso mesmo, tá? Aí você deve perguntar, mas Marcos, você acabou de falar que agora as chances de levar o processo para o STF são maiores. E agora você me fala que não é para levar o processo para o STF. Pois é mais ou menos isso mesmo. É confuso, mas eu vou tentar explicar de uma forma que fique fácil aqui para você. O que acontece? Cada juiz, cada tribunal tem a sua jurisdição, vamos dizer assim, tem a sua competência, tá? Então, o juiz de primeira instância, ele tem a competência ali, geralmente, né, delimitada pelo território ou pela matéria, beleza? O juiz de segunda instância, a mesma coisa, pelo território e pela matéria. Juiz não, né? Desembargador. E aí, o STJ e o STF, eles não estão vamos dizer assim, hierarquicamente um em cima do outro. Na verdade, eles estão um do lado do outro, tá? Por quê? O STJ, ele vai julgar, a competência dele é para julgar causas em que uma das partes estão alegando que a outra parte está violando uma lei federal. Tá? Lei federal. Já o STF vai julgar casos em que uma das partes, supostamente, está violando ali a Constituição Federal, beleza? Então, o que acontece? Quando o assunto em questão, né, envolve uma análise dos fatos, como ele está falando ali, uma análise das cláusulas do edital, uma análise ali dos critérios, né, utilizados pela Comissão de Heteroidentificação, quando envolve esse tipo de análise, não é de competência do STF, mas sim dos juízes de primeira e segunda instância, tá? Então, o STF está falando que não é para mandar para eles, beleza? Não é para mandar para eles. Porém, os juízes de primeira e segunda instância são obrigados a analisar o ato de exclusão dos candidatos na heteroidentificação, que é o que está escrito ali na primeira parte ali, ó. O Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação, tá? Então, o STF basicamente está falando o seguinte, ó, não mandem os casos para mim aqui, tá? Não mandem os casos para mim aqui, porque esse tipo de caso envolve a análise de fatos dos critérios ali utilizados pela banca, e isso não tem a ver com a Constituição Federal. Porém,
Porém, resolvam aí. Vocês são obrigados a resolver aí na primeira e na segunda instância. É isso que o STF está falando, tá? Em palavras, assim, muito mais fáceis de você entender. Agora, Marcos, e se acontecer, né? Igual você falou ali dos processos ali que são negados ali pelo judiciário, igual esse aqui que eu estou mostrando, ó. Né, esse entendimento aqui desfavorável. Se acontecer isso daqui, a gente leva para o STF somente falar o seguinte, ó, essa decisão, por exemplo, do TRF1 aqui, está contrária ao meu entendimento do tema 1420. Então é isso, a gente levaria ali para o STF mandar o tribunal, né, abaixo ali, por exemplo, um TRF, um TJ da vida, enfim, mandar eles analisarem novamente, né, fazer o serviço deles, gente. Então, assim, em palavras muito mais fáceis de entender, aconteceu a partir de agora, o que vai acontecer a partir de agora, é isso. O STF diz assim, ó, gente, o judiciário pode sim fazer análise, né, dos casos de exclusão de candidatos na heteroidentificação, pode fazer essa análise, pode analisar, editar os critérios, pode entrar no mérito administrativo. Porém, não manda o processo aqui para mim, não, porque não é nossa competência fazer essa análise, competência de vocês. E aí, como o STF reafirmou essa jurisprudência através dessa tese, ele também está dizendo que, se chegar processo aqui para mim, eu vou devolver para vocês fazer o que eu já mandei fazer, que é fazer essa análise. Então, sim, de forma mais fácil de entender, é isso que o STF disse. Agora, a partir de agora, nós veremos como que os juízes e os tribunais, principalmente os tribunais, né, vão lidar com esse tipo de situação, tá? Os juízes têm uma tendência muito maior de seguir o STF, já os tribunais, alguns deles, algumas turmas ali, acabam discordando do STF, mas aí nós vamos ter a oportunidade de levar os processos para o STF, né, para que o STF devolva, mandando eles seguir a jurisprudência da STF, tá? Mas uma análise, assim, feita por nós aqui do nosso escritório, Marcos Peterson, firma de advogados, é que essa decisão foi muito positiva para todos os candidatos que participam de heteroidentificação, beleza? Mais uma vez, eu vou te pedir aqui que não deixa de se inscrever no meu canal. Se inscreva, clica aqui em se inscrever, curta o vídeo aí, tá? E também, eu tenho certeza que você deve estar em vários grupos do WhatsApp aí de concursos públicos. Encaminhe esse vídeo pra galera lá, para mais pessoas conhecerem os seus direitos, para que possam lutar por eles, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que você não entendeu aqui no vídeo, se você quiser fazer pergunta, não tem problema, manda aqui nos comentários, ou então entre em contato com a gente no WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição. Outro recadinho muito importante aqui. Eu tenho um grupo no WhatsApp, que é aquilo que eu mostrei no início do vídeo, tá? E nesse grupo lá eu disponibilizo o nosso e-book, que é o guia definitivo das cotas raciais em concursos públicos e vestibulares. Além disso, o grupo fica aberto pra gente trocar ideia, pra eu tirar dúvidas do pessoal, né? Os próprios candidatos que estão ali no grupo conversam entre si, tá? É um grupo bem tranquilo, moderado, eu mesmo que modero o grupo, tá? Então, assim, vale muito a pena entrar. Se você tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.